Na cordilheira que se elevava sobre os lados leste e oeste de Talochein, a capital do Sol, o herói Zakart deixou para trás espelhos de mercúrio que ele havia criado usando técnicas secretas de alquimia. Os espelhos de mercúrio líquido refletiam a luz do Sol em direção à cidade, garantindo a Talochein a mesma quantidade de horas de luz do dia que qualquer lugar no nível do solo. Conteúdo patrocinado. E assim o arroz longo e fino que podia ser colhido 3 vezes ao ano, semelhante ao arroz da Índia na terra, foi cultivado, enchendo os estômagos da raça que precisava de grandes quantidades de comida. Mais da metade do território do país estava coberto de ninhos do diabo, mas por causa disso, as plantações cresceram rapidamente e renderam colheitas 3 vezes mais abundantes do que as plantações em outras terras. No entanto, durante a guerra com a nação do escudo Mirg, os campos se tornaram pradarias governadas por monstros e todos os espelhos de mercúrio foram destruídos. Deixando essa triste história de lado, Vandaliel estava trabalhando para fazer algo para brincar também hoje. Hey, o que você está fazendo? Criança. Antes que ele percebesse, os filhos do Goblin Negro, Anubis e Orcus se reuniram ao seu redor. Apenas alguns meses se passaram desde seu nascimento, mas nenhum deles era menor do que Vandaliel agora. Ele tinha ouvido falar que os monstros se desenvolviam em um ritmo rápido, mas ver com seus próprios olhos era uma coisa chocante. Ouvir que os goblins negros estavam se desenvolvendo mais lentamente do que os goblins de raça pura foi ainda mais surpreendente. É uma arma? Braga. Não é bem assim, Braga. Vandaliel. Braga, uma das crianças do Goblin Negro, pensou que o objeto de madeira em forma de disco que Vandaliel estava moldando com sua transmutação de golem poderia ser uma arma de arremesso como um bumerangue, mas não era uma arma. Eu sei, é um prato. Zendo. Bugo? Para substituir as folhas que a mamãe tem usado recentemente? Gorba. Zendo, um jovem Anubis com a cabeça dura de cachorro, e Gorba, um Orcus que já tinha o tamanho de um humano adulto médio, adivinharam que poderia ser um prato, mas também estava errado. Então, o que é? Conte-nos também. Meme diga. A irmã gêmea mais velha de Zendo, ou a irmã gêmea mais nova? Meme diga que era sua irmã gêmea de qualquer maneira também estava curiosa. É um brinquedo, Vandaliel disse a ela. Um brinquedo? Crianças. Enquanto seus amigos falavam simultaneamente e viravam a cabeça confusos, Vandaliel ajustou o fino equilíbrio do disco de madeira. Finalmente satisfeito com isso, a última coisa que fez foi usar o que havia dentro de um barril que havia separado. Borracha. Ele transformou um pouco da borracha em um golem de borracha e cobriu o disco com ele para que não machucasse se acertasse alguém. Era bastante bruto, mas estava acabado. Este é um brinquedo chamado Frisbee. Vandaliel. O que Vandaliel criou foi um Frisbee. Ele jogou pausa ao brincar com Bon Wolf, mas pensou que poderia ser mais interessante usar um Frisbee e como as pessoas faziam na Terra. Em Lambda, esportes e brinquedos eram subdesenvolvidos. Todos os países organizavam torneios de atletismo e combate, e havia até bonecos e bichos de pelúcia. Mas não havia frisbees ou esportes que envolviam o uso de bolas. Bem, eles poderiam estar por aí em algum lugar se alguém olhasse bem, e então Vandaliel decidiu tentar fazer um ele mesmo. Felizmente havia madeira mais do que suficiente por aí, e ainda mais felizmente havia seringueiras. Então Vandaliel fez Habergolems de sua borracha natural para usá-la em coisas como alças e material de amortecimento. Este frisbee você joga, Vandaliel. Acerte as pessoas com isso e então você vence derrotando todos? Criança. É um brinquedo que você joga, pega e joga de volta para a pessoa que jogou para você. Vandaliel. Como os amigos de Vandaliel pareciam ter pensamentos perigosos sobre o frisbee, ele se perguntou se deveria ter feito bolas primeiro. Mas ele geralmente não gostava de esportes com bola, então não tinha muita vontade de praticá-los. Por ter sido um solitário na escola, para ele, os esportes com bola não passavam de dor infligido a ele durante as aulas de educação física. Eles não eram nada além de uma maneira de mostrar as conquistas das pessoas populares. Por enquanto vou mostrar o básico. Tente jogá-lo. Vandaliel. Naquele dia Bazdia pensou em chamar Vandaliel depois que ela voltou de sua sessão de caça e treinamento de monstros, e se deparou com essa cena. Bazdia. Vandaliel perseguia um pequeno disco que girava no ar. Ele pegou o disco e o jogou de volta para as crianças que estavam bem longe dele. Isso é algum tipo de treinamento? Não, ele deveria estar descansando, então eles estão brincando.
Bazdia. Bazdia pensou por um momento que eles estavam passando por algum tipo de treinamento onde estavam aprendendo a pegar uma arma arremessada no ar e jogá-la de volta no inimigo, mas a atmosfera ao redor deles não parecia que eles estavam treinando, então ela decidiu ficar ali e observar. Depois de observar um pouco, ela entendeu que eles estavam brincando, mas apenas observando, ela não conseguia entender o que poderia ser tão divertido nisso. Lá vem Rei Orcus. O garoto Orcus segurando o disco deu um grande giro com o braço e o jogou. Por possuir a habilidade força sobre-humana que lhe concedeu grande força física desde o nascimento, o disco voou alto muito rapidamente. Conteúdo patrocinado. Ah, isso é Vandaliel. Era impossível para Vandaliel pegá-lo. Assim pensou Bazdia, mas Vandaliel correu para uma das paredes em ruínas próximas e, sem diminuir a velocidade, começou a escalá-la como um animal de 4 patas. Ela pensou que ele estava usando magia, mas parecia que ele estava usando suas garras. Van parece magro, mas tem muita força e é mais rápido do que ele mesmo pensa. Como esperado do homem que espero ser o pai do meu segundo filho. Bazdia. Dando um aceno de cabeça satisfeito e pensando mais positivamente em Vandaliel, Bazdia decidiu que falaria com ele mais tarde e saiu para não atrapalhar. E assim os frisbees se tornaram populares entre os Ghouls, Black Goblins e os Anubises em particular. Mas sua popularidade era duvidosa entre os Titãs e Orcuses. Atualmente uma grande quantidade de materiais foi trazida para Talosheim. Mais de 90% deles foram os produtos obtidos pelos titãs mortos-vivos que trabalharam sob Borcos para exterminar a influência dos ninhos do diabo externos de Talosheim. Havia grandes quantidades de carne de monstro, madeira, plantas medicinais, ervas e bens de Talosheim que a nação do escudo Mirg abandonou ou nunca encontrou em primeiro lugar. A maioria deles ainda era utilizável. A taxa na qual mais materiais foram trazidos foi mais rápida do que a taxa na qual eles poderiam ser processados. Então Vandaliel simplesmente lançou preservação neles e eles estavam deitados em uma pilha enorme. Entre os materiais de coleta rápida estavam moedas que eram usadas como moeda do reino de Orbalme 200 anos atrás, moedas de cobre e prata de vários tamanhos, coisas que não tinham utilidade agora. A nação do escudo Mirg provavelmente pegou moedas de ouro e quaisquer moedas mais valiosas do que essas, mas as moedas de prata e moedas de valor inferior a elas foram abandonadas. Se alguém polisse essas moedas e as levasse para o reino de Orbalme, elas provavelmente poderiam ser usadas como moeda, exceto as muito danificadas. A moeda pode ter sido revisada nos últimos 200 anos. Mas pelo menos manteria o valor do cobre e da prata de que eram feitas as moedas. Se tiverem sorte, podem valer um prêmio da mesma forma que moedas antigas na Terra eram valorizadas por colecionadores entusiasmados. Mas agora, não havia realmente nenhuma maneira de usá-los. O que devemos fazer com isso? Vandaliel. Não há nada a ver com eles. Por enquanto, vamos armazená-los em algum lugar até que você vá para o reino Orbalme. Vansama. Tareia. Tareia estava sendo esfregada nas costas por Vandaliel depois de voltar de mudar seu trabalho para seu trabalho original de Armes Smith na sala de mudança de trabalho na Guilda dos Aventureiros em Ruínas. As revisões de moedas são bastante incomuns, então acredito que não deve haver nenhum problema. No entanto, não tenho conhecimento sobre o reino de Orbalme. Mesmo se você perguntar a Kashia e aos outros. Aí mais difícil. Tareia. Você tem razão. Eles são nações inimigas que não fizeram nada além de guerrear umas contra as outras, afinal. Vandaliel. Os países vizinhos normalmente teriam pessoas indo e voltando pela fronteira, mas infelizmente a região do Visconde Balchesse, na qual Kashia e os outros ex-aventureiros estiveram ativos quando ainda eram humanos, não era adjacente ao reino Orbalme. Não, mesmo em áreas onde a nação do escudo Mirg e o reino de Orbalme compartilhavam uma fronteira. Quase ninguém fazia negócios através deles além de negociantes do mercado negro. Essas duas nações eram inimigas desde sua fundação e, aparentemente, muitos dos ducados do reino de Orbalme foram retomados como resultado de um conflito terrível que ocorreu apenas alguns anos atrás. Então dificilmente havia uma atmosfera para fazer negócios com eles, uns aos outros. Mas se alguém questionasse se as nações ainda funcionavam adequadamente, a resposta seria sim. O Império Amid cobria 1/3 do continente. Metade do continente se considerarmos apenas as regiões que eram habitáveis por humanos,
e fazia negócios comerciais com nações insulares próximas e outros continentes. Assim, o império não tinha problemas econômicos nem problemas de aquisição de alimentos. O estado do reino de Orbaum não era conhecido, mas provavelmente não sofria de problemas pelos mesmos motivos. Os ducados originalmente eram pequenos países individuais e provavelmente podiam negociar com nações fora do continente através do reino. Vandaliel pensou em levar as moedas que havia tirado dos bandidos ao redor de Evegia para o reino de Orbaum e trocá-las lá, mas considerando esses fatos, provavelmente seria melhor se não o fizesse. Parecia um desperdício, mas provavelmente era melhor simplesmente derretê-los em metal. Vou perguntar ao artesão da Tara mais tarde. Vandaliel. Datara era um titã morto-vivo que havia sido um ferreiro idoso quando estava vivo. Ele continuou balançando seu martelo por 200 anos. Bem, balançando seu martelo, mas na verdade não fazendo nada. Ele havia recuperado um pouco de sua sanidade e memórias quando conheceu Vandaliel, e agora lutava para restaurar seu local de trabalho. Suas várias ferramentas estavam corroídas. Ele não seria capaz de trabalhar a menos que os fizesse todos do zero novamente. Isso é uma boa ideia. Ainda não consigo usar metal. Tareia. Tareia era um ferreiro de armas habilidoso com altos níveis de habilidade. No entanto, ela era inábil no uso de metal. Os ferreiros de armas no mundo de Lambda usam principalmente materiais retirados de monstros para criar suas armas e armaduras. Eles não usam metal com muita frequência, ao contrário dos ferreiros e ferreiros de armas que se poderia imaginar na Terra, que forjavam metal para criar espadas e katanas. Mesmo que o fizessem, eles usariam apenas pó de mitril ou fragmentos de orixalcum como catalisadores, ou usariam ferro para fazer fechos para armaduras. Os ferreiros que usam principalmente metais são artesãos que criam armas usando cobre, bronze, ferro, adamantite ou orixalcum como materiais de base, com materiais de monstros usados apenas como catalisadores. As habilidades e ferramentas utilizadas pelos dois tipos de artesãos são diferentes. No caso de Tareia em particular, ela treinou suas habilidades depois de se tornar um ghoul em uma floresta do Ninho do Diabo, onde o metal era escasso. A última vez que ela usou metal em seu trabalho foi há mais de 200 anos. Se eu tivesse as ferramentas, desde que não seja necessário para criar algo, acho que seria capaz de pelo menos derreter moedas, sabe? Mas se houver um especialista por perto, é melhor deixar isso para ele. Tareia. Você tem razão. E Datara provavelmente ficaria com raiva se eu não pedisse para ele fazer isso. Vandaliel. Datara era um velho temperamental. Se descobrisse que Vandaliel havia confiado essa tarefa a Tareia, que não tinha habilidade para lidar com metais, ficaria muito zangado. E como ele agora era um morto-vivo, cujas emoções muitas vezes ficavam fora de controle, havia uma chance de que essa raiva fosse permanente. E velhos mal-humorados em geral pareciam que seriam assustadores se ficassem com raiva. Ainda assim, que vergonha da minha parte. Ficar entusiasmado demais, NNH. Causar dor nas minhas costas. Tareia. A amigável Tareia de 264 anos, que parecia uma pessoa amigável em sua adolescência, ficou indefesa devido a uma lesão nas costas. Como a sala de troca de empregos na Guilda dos Aventureiros era utilizável, todos os ghouls, incluindo Tareia, adquiriram empregos. Os empregos eram bênçãos concedidas às pessoas pelos deuses antes mesmo do aparecimento do Rei Demônio. Obviamente, os monstros não podiam sofrer mudanças de classe. Isso se aplicava até mesmo a Sam e Nuasa, que eram pessoas antes de se tornarem mortos-vivos. No entanto, os ghouls foram uma das raças que vida deu à luz ao lado dos vampiros. Eles eram meio monstros, mas como a outra parte contava como humana, eles podiam passar por mudanças de emprego. Este foi certamente o caso, considerando que Tareia e Kashia retiveram os bônus para seus valores de atributo e habilidades dos trabalhos que possuíam como humanos, mesmo depois de se tornarem ghouls. Conteúdo patrocinado. E assim os ghouls que viveram em um ninho do diabo até agora, incapazes de usar o vestiário de uma cidade ou fazer um próprio, usaram o vestiário disponível para eles em Talosheim. Assim, Tareia foi capaz de mudar do trabalho ao qual foi forçada quando foi vendida por sua família e há muito alcançou o nível 100 no trabalho de prostituta, para seu trabalho original de Armis Smith. Agora posso me tornar um artesão renomado e artesão que eu sonhei em ser como humano. Tareia. Ela estava muito feliz,
Artesão renomado e artesão seriam títulos honrosos dados a artesãos habilidosos na Terra, mas em Lambda, eles eram os trabalhos superiores comuns que todos os trabalhos relacionados à fabricação compartilhavam, incluindo o Armis Smith. Esses trabalhos seriam exibidos como artesão, Armis Smith ou Armis Smith, Artisan. E assim, para ganhar pontos de experiência e aumentar seu nível, Tareia começou a trabalhar com materiais desconhecidos, como os de Raptors e Flying Sharks, mas ela estava entusiasmada demais. Eu entendo como você se sente, você sabe. Vandaliel compreendia a sensação de não conseguir um emprego. Ele realmente fez. Ao dizer isso, Vandaliel entorpeceu a dor nas costas de Tareia com magia de atributo de morte. Usou Spirit Form e transformation em uma parte de seu corpo e deslizou-o para dentro de Tareia e aliviou o enrijecimento em seus músculos. Se eu pudesse fazer isso na Terra, poderia abrir minha própria loja. Vandaliel. Massagens Spirit Form, nós definitivamente entendemos suas dores musculares melhor do que massageadores de baixa frequência. Provavelmente não. Enquanto Vandaliel liberava a tensão em seus músculos, ele também verificava secretamente a condição de seu corpo, mas parecia não haver problemas. Não havia sinais de declínio da função dos órgãos. Tareia. Ela tinha notado? Eu de repente pensei em algo. Você não pode manipular metal com transmutação de golem, Vansama? Tenho certeza de que existem golems feitos de cobre, ferro e mitril. Tareia. Aparentemente não. Não era como se Vandaliel estivesse fazendo algo ruim, mas ele se sentiu um pouco aliviado ao responder à pergunta de Tareia. Eu posso. No entanto, gasta mais mana do que quando faço golems de pedras. Nunca tive a chance de experimentar com mitril, mas acho que deve funcionar. Vandaliel. Como Tareia, a exclusão de Vandaliel da sociedade humana significava que sua oportunidade de trabalhar com metal era limitada. No entanto, ele o havia testado com pequenas quantidades de ferro antes e conseguiu criar um golem de ferro que cabia na palma da mão. Mas ainda não posso fazer muito além de fazer grandes mudanças em sua forma. Eu posso fazer coisas como construir poços, consertar casas de pedra e endireitar peças de metal dobradas, mas por exemplo, Vandaliel usou transmutação de golem para mudar a forma de algumas moedas de cobre e as transformou em uma espada. Entendo, isso não é bom. Tareia sabia que esta espada seria inútil com um único olhar. Não era nada além de um pedaço de cobre em forma de espada. A lâmina não tinha fio algum, não conseguiria nem cortar um galho. Era uma arma fina e cega, em vez de uma espada. É assim que isso é. Eu não posso fazer uma estátua de pedra e terra que se pareça exatamente com uma pessoa, ou aplicar detalhes finos. Vandaliel. Enquanto falava, Vandaliel usou golems de terra e pedra para fazer uma boneca que lembrava Tareia, mas, embora tivesse a forma de uma mulher, os traços faciais eram ásperos e detalhes como os dedos eram muito grosseiros. Usando transmutação de golem assim, ele não poderia criar pequenos detalhes. Mesmo ao construir casas, ele só poderia criar habitações em fossas. Construir prédios altos e complicados como casas na terra seria impossível. Mesmo ao fazer armas, na melhor das hipóteses, ele seria capaz de fazer com que o metal fundido se derramasse em um molde. O processo de fundição. Mesmo isso era impossível, a menos que o molde para a forma desejada já tivesse sido feito para ele. Para se tornar capaz de criar detalhes menores, ele provavelmente precisaria de habilidades como ferraria e carpintaria, além das habilidades de transmutação de golem. Na verdade, ele já havia adquirido a habilidade de carpintaria fazendo habitações usando transmutação de golem. Isso significava que ele havia adquirido a experiência necessária para aprender as técnicas de carpintaria. Em outras palavras, ele usou ativamente a habilidade carpintaria. Bem, eu posso remover as impurezas do metal. Assim. Vandaliel. A espada de cobre começou a tremer e partículas semelhantes à poeira começaram a cair diante de seus olhos. E então a espada de cobre estava brilhando intensamente, como se tivesse se transformado completamente. E isso é cobre? Brilha como uma joia. Vansama, isso é incrível. Se você é capaz de purificar cobre assim e o mesmo pode ser feito com ferro, esta é uma técnica que seria desejada em todo o mundo. Tareia. Em Lambda, aumentar a pureza de uma substância para 100% era impossível apenas com a tecnologia. Quase não havia exemplos de magos habilidosos com atributos de terra conseguindo fazer tal coisa.
Historicamente, alguns magos produziram metal com 100% de pureza, mas apenas com quantidades mínimas de metal usadas para começar. Tais técnicas não poderiam ser usadas industrialmente. E assim, se Vandaliel fosse capaz de criar ferro 100% puro, ele rivalizaria com aqueles habilidosos magos históricos. Não, havia uma chance de que ele o superasse. No entanto, Vandaliel não mostrou sinais de orgulho. Isso pode ser verdade, mas na verdade é muito cansativo. Vandaliel. Consome uma grande quantidade de mana, não é? Tareia. Não, realmente cansa meu cérebro. Vandaliel. Vandaliel deitou-se e apoiou a testa nas costas de Tareia. Sentindo como estava quente, Tareia soltou a voz surpresa. Uma febre? Vansama, sua testa está quase quente o suficiente para me queimar. Tareia. Isso é conhecido como febre mágica. Se você ultrapassar os limites de sua inteligência para forçar um feitiço complicado, aparentemente é isso que acontece. Vandaliel. A estatística de inteligência exibida no status de alguém governa as técnicas mágicas e marciais, representando a quantidade que o cérebro pode processar e a velocidade com que o faz. Se esses limites são ultrapassados, desenvolve-se uma febre, como um computador com overclock. Usando transmutação de golem para purificar o cobre, como Vandaliel havia mostrado que Tareia não consumia muito mana. Talvez fosse diferente para outros magos, mas para Vandaliel, que possuía uma reserva de mana de 100 milhões, era uma quantidade verdadeiramente minúscula. O que ele estava realmente fazendo era ciência de nível médio. Ele estava simplesmente transmutando o cobre com a imagem de ejetar todo o material não cobre de dentro dele. Embora os magos com atributos de terra manipulassem minerais, eles eram incapazes de aumentar sua pureza. A razão para isso era provavelmente porque eles não entendiam a estrutura molecular dos metais. Ninguém poderia culpá-los, pois este era um mundo de fantasia sem microscópios eletrônicos. No entanto, Vandaliel entendeu o conceito de moléculas. Mas aumentar a pureza de um único quilo de cobre para 100% causou uma febre intensa o suficiente para tornar sua consciência nebulosa. Então a técnica em si realmente parecia difícil. Ou talvez minha inteligência seja muito baixa. Tenho a sensação de que há uma boa maneira de contornar isso, mas... as costas de Tareia são boas. Quando Vandaliel colocou demonfires absorventes de calor em torno de si e pressionou sua testa contra as costas de Tareia, ele de repente percebeu algo. Pensando bem, Tareias, Vandaliel. Esse sim, meu o quê? Tareia. Os braços são grossos e musculosos, não são? Vandaliel. Conteúdo patrocinado. É aí que você quer tocar? Tem muitos outros lugares bons, sabia? Se for você, Vansama, eu não me importaria se sua mão escorregasse um pouco. Tareia. Outros lugares. Suas costas também são musculosas, não é? Vandaliel. Embora os ferreiros de armas não brandissem martelos como os ferreiros, eles ainda usavam uma quantidade considerável de força física. Era por isso que Tareia tinha mais músculos em seus braços e costas do que se poderia suspeitar, embora poucos tivessem notado isso devido ao fato de ela usar roupas e ornamentos que cobriam suas costas e braços para escondê-lo. Não. Por que você está escolhendo apenas lugares como esse? Tareia. Tareia cobriu o rosto de vergonha, mas Vandaliel quis dizer isso apenas como um elogio normal. Músculos eram coisas esplêndidas. Eram justiça poderosa, beleza poderosa, músculos poderosos. Mesmo que alguém não tivesse opiniões tão extremas, os músculos magros não seriam considerados atraentes? Eu não preciso de mais massagens, Ogu? Tareia. Mas talvez se contorcer com Vandaliel nas costas tenha sido uma má ideia. Os quadris de Tareia emitiram um estalido desagradável. Não há nenhum problema com os ossos. Você está com as costas tensas. Vandaliel. Tareia de repente parou de se mover e Vandaliel usou sua magia mais uma vez para anestesiar sua dor e esfriar a área afetada. As costas tensas eram incríveis, até mesmo para tornar um Go possuindo a habilidade resistência à dor para ficar meio inconsciente. Aliás, esta foi a primeira vez que o termo dorso tenso asterisco foi usado em Lambda e nos anos e meses seguintes, o termo se espalharia de Taloshein por todo o continente. Mas agora, ninguém estava ciente disso. TLN asterisco. Isso é notável em japonês porque o termo é bastante incomum, jikuri goshi, onde jikuri é um som onomatopaico, eu acho, e goshi significa quadril, costas, então é algo como clicou de volta.
De qualquer forma, sou estranho se você não sabe o que a palavra significa. Aí está você, garoto. Então, quem é esse deitado assim? Zadiriz. É Tareia. Ela não pode se mover porque machucou as costas. Vandaliel. Foi à noite que chegou cedo em Talosheim, quando um Zadiriz de aparência animada veio ver Vandaliel. Ela machucou as costas, você disse? Como era de se esperar de uma pessoa idosa. Zadiriz. Mesmo que você seja 30 anos mais velho do que eu, espero que você tenha uma tensão nas costas. Tareia. S tenso? Asterisco bem. Eu entendo que você está me amaldiçoando. Zadiriz. TLN asterisco. A reação de Zadiriz à palavra é assim por causa do som onomatopaico mencionado acima. Embora Vandaliel tivesse entorpecido a dor, o ferimento ainda não havia sido curado, então Tareia ainda estava deitada para se recuperar. Quando Zadiriz olhou de perto, ela viu que os braços de Vandaliel haviam se fundido nas costas de Tareia. O que você está fazendo? Zadiriz. Terapia de assimilação da forma espiritual. Se eu transformar meu corpo em espíritiforme e fundi-lo com Tareia, ela se torna capaz de usar minha habilidade Rapid Alien. Não posso usar magia de cura, mas tentei ver se havia algo que eu pudesse fazer e foi isso que descobri. Vandaliel. Você está com ciúmes? Vansama e eu nos tornamos um. Não, você não pode me abalar. Pare com isso, sua garotinha insolente. Tareia. Só estou fazendo isso porque você não mostra respeito pelos mais velhos. Meu Deus. Zadiriz. Satisfeito em fazer Tareia gritar depois de ser provocado por ela, Zadiriz sussurrou no ouvido de Vandaliel com uma expressão séria no rosto. É a vida dela que está em perigo? Zadiriz. Não, ela é apenas velha. Não consigo ver a sombra da morte, então acho que ela ficará bem, desde que não se force. Vandaliel. Ela vai, então isso é impossível. Zadiriz. Você tem razão. Vou perguntar a ela em breve se ela quer que eu use Yuffie Transformation para ela. Vandaliel. Tareia machucar as costas 2 vezes seguidas pode ter sido algo exclusivo de Tareia, mas Vandaliel e Zadiriz suspeitaram que poderia ser porque ela estava envelhecendo. Eles podem ter pensado demais, mas seria melhor reverter sua idade e torná-la saudável novamente muito antes que a sombra da morte se tornasse visível. Pensando bem, como está seu treinamento? Vandaliel. Está indo bem. Eu me tornei nível 100, então devo mudar de classe novamente amanhã. Zadiriz. Os ghouls que passaram por mudanças de job adquiriram jobs de aprendiz para começar. Existiam todos os tipos de trabalhos de aprendiz, como aprendiz de guerreiro, aprendiz de mago, aprendiz de armas Smith e empregada aprendiz. Como seus nomes sugeriam, eles eram aprendizes, então os bônus para seus valores de atributos e habilidades eram fracos. No entanto, os bônus foram amplamente distribuídos em suas habilidades, para que todos pudessem levar em consideração seus próprios pontos fortes e fracos enquanto treinavam e planejavam quais habilidades desejavam obter. Adiriz e os outros ghouls aumentaram os níveis de seus empregos de aprendiz até o limite no espaço de apenas alguns dias, mas eram um caso especial. Os humanos com empregos de aprendiz normalmente não eram muito diferentes das pessoas comuns. A partir deste estado, eles treinariam com espadas e lanças de madeira, praticariam batalhas, lutariam contra monstros de nível 1 como goblins, sapos grandes e ossos vivos, sob a supervisão de um mentor e lentamente ganhariam pontos de experiência. Mas os ghouls eram pelo menos tão fortes quanto os monstros do rank 3 para começar e já possuíam inúmeras habilidades relacionadas à batalha. Assim, eles foram capazes de matar monstros como lobos-agulha que os guerreiros aprendizes humanos simplesmente seriam massacrados, ganhando grandes quantidades de pontos de experiência. Adiriz juntou-se aos outros ghouls para derrotar monstros como Flying Sharks e Raptors e prontamente alcançou o nível 100 no trabalho de aprendiz de mago. Aliás, seu nível como monstro não aumentou. Parecia que os pontos de experiência foram divididos separadamente em pontos de experiência de trabalho e pontos de experiência de monstro. Eu sei que você está ansioso para tentar, mas você deve relaxar por enquanto. Deve ser a data que prometemos, seu aniversário, quando as costas de Tareia estiverem curadas. Zadiriz. Bem, eu não sei como vai ser, no entanto. Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Com a maldição não é possível aprender trabalhos existentes, Vandaliel não poderia adquirir um trabalho que já havia sido confirmado em Lambda.
Ele queria tentar, então estava meio cheio de expectativas, mas também meio cheio de ansiedade pelo fato de não conseguir um emprego. Bem, no caso do último, ele simplesmente teria que se concentrar em tornar os mortos-vivos e os gols mais fortes. Vansama, minhas costas estão tão mal. Tareia. Sem saber da maldição de Vandaliel, Tareia assumiu que ele estava falando sobre as costas dela, então ele teve que se esforçar para acalmá-la. E então chegou o aniversário de Vandaliel. Vandaliel foi levado ao Castelo Real. Bokshan, por favor, pense que você foi enganado e coloque este saco na cabeça. Saria, não se esqueça de usar a venda e os protetores de ouvido antes disso, ok? Rita. Vandaliel congelou quando Saria e Rita se aproximaram dele com uma bolsa de couro e uma venda feita de tecido. A princípio, Vandaliel pensou que isso poderia ser um Gekokujou asterisco, mas parecia uma surpresa planejada. Então ele colocou a venda nos olhos com entusiasmo e a bolsa de couro na cabeça. Do lado de fora, ele parecia uma criança sendo sequestrada. TLN asterisco. Este é um termo japonês que é semelhante à rebelião, motim, golpe de Estado. Traição onde aqueles em posições mais baixas como vassalos derrubam os que estão em posições mais altas como senhores. Ele está aqui. Eu me esforcei muito para trazê-los aqui para você. Borcos. Eu também. Eu trouxe muitos deles também. Vigaro. Pare de competir um com o outro quando ainda nem o mostramos. Basdia. Depois de um tempo, as coisas de repente ficaram barulhentas. Pensando que uma surpresa maior o esperava do que havia pensado inicialmente, o coração de Vandaliel começou a palpitar. Feliz aniversário! A bolsa de couro e a venda foram removidas. Vandaliel viu um grande refeitório que havia sido construído depois que Taloshein começou a negociar com o reino de Orbaum para realizar festas e bailes como a sociedade, os humanas superiores. Borcos, Vigaro, Zadiris, Nuasa, Basdia, Tareia e muitos outros se reuniram neste vasto lugar. O refeitório já foi magnífico, mas agora estava arruinado, uma mera sombra do que já foi. Como se para substituir as decorações e ornamentos perdidos, um grande número de cadáveres cobertos por penas coloridas e escamas foram alinhados ao seu redor. São dinossauros. Vandaliel. Ninguém sabia seus nomes exatos e provavelmente eram muito diferentes dos dinossauros que já habitaram a Terra. Mas suas estruturas ósseas eram facilmente identificáveis como as dos dinossauros à primeira vista. Cadáveres parecidos com tiranossauros rexes, com enormes dentes afiados crescendo em suas bocas. Cadáveres semelhantes a pteranodontes, claramente diferentes de pássaros e morcegos. Cadáveres semelhantes a triceratops, com grandes chifres crescendo em suas cabeças. Cadáveres semelhantes a estegossauros, com folhas de osso crescendo em suas costas e espinhos em suas caudas. Alguns de seus chifres foram lascados e suas barrigas foram costuradas. Eles não estavam ilesos, mas todos pareciam relativamente novos. Este é o nosso presente. Nós ouvimos da mãe que você queria monstros escamados que não eram dragões, então todos os reuniram aqui. Basdia. Havia alguns deles saindo das masmorras. Embora tenhamos retirado seu sangue e órgãos, já que eles teriam apodrecido de outra forma. Vigaro. Parecia que a informação de que Vandaliel gostava de dinossauros havia vazado por Zadiris. Bem, talvez porque ninguém soubesse o que poderia ser categorizado como um dinossauro, enormes crocodilos e monstros de cobra, bem como uma criatura carnívora felina de 3 metros de comprimento, possuindo garras afiadas e dentes com escamas cobrindo todo o corpo foram incluídos lá como bem. Mas isso não fez nada para inibir as emoções que Vandaliel sentiu. Todos. Obrigado, Vandaliel. Ele foi às lágrimas. Ele sabia o quão difícil deve ter sido trazer os cadáveres dos monstros de volta dos Devils nesse Dungeons, mesmo que seu sangue e órgãos tivessem sido retirados primeiro. As carruagens amaldiçoadas que ele fez para cruzar a cordilheira da fronteira provavelmente ajudaram, mas mesmo assim, não teria sido fácil. Vandaliel, Darcia. O espírito de Darcia apareceu do fragmento de osso que Saria apresentou. Você sabe, durante o tempo que antecedeu até agora, houve muitas vezes em que pensei que tudo estava acabado. Seu pai foi morto, eu fui capturado. Mas você ainda completou 3 anos. Muito obrigado. Certifique-se de ficar ainda mais saudável e forte a partir de agora, ok? Darcia. Vandaliel chorou tantas lágrimas que seria impossível contá-las.
Lágrimas de raiva, frustração, tristeza, miséria, sofrimento, ódio, tristeza, ressentimento, raiva, ódio. Mas esta pode ter sido a primeira vez que ele chorou lágrimas de felicidade. Que sensação agradável foi! Obrigado, mãe. Obrigado a todos. Por favor, continue cuidando de mim a partir de agora. Wanda leu. Era por isso que ele viveria. E ele ressuscitaria sua mãe. As lágrimas de alegria que ele choraria depois de ressuscitá-la certamente seriam agradáveis também. Não havia como ele ser morto, não havia como ele morrer. Quanto a qualquer um que estivesse em seu caminho, ele os mataria e os tornaria seus aliados.